porque os partidos começam a declarar apoio para o segundo turno das eleições. Sem citar o candidato Lula, Ciro Gomes disse que vai seguir a decisão do PDT de apoiar o PT na próxima etapa das eleições. Já o Cidadania também declarou apoio ao petista. Os governadores Rodrigo Garcia em São Paulo, que foi derrotado, não foi para o segundo turno, Romeu Zema, que faturou já em primeiro turno em Minas Gerais, e também Cláudio Castro, que também ganhou no Rio de Janeiro, informaram que vão apoiar o atual presidente Jair Bolsonaro do PL. Já o ex-governador de São Paulo, João Dória, disse que não apoiará Lula nem Bolsonaro e informou que vai votar em nulo no segundo turno. Começo essa rodada com o Leonardo. Leonardo, quem ganha mais com esses apoios que foram manifestados? Jair Bolsonaro ou Lula? A gente lembra que Lula larga com 6 milhões de votos à frente de Jair Bolsonaro, só que em 2 dias após a realização do primeiro turno, Bolsonaro já teve a manifestação, formalização de apoio desses 3 governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país. Para o Lula, se manter os 30% de abstentos e nulos e brancos, os 48% de votos válidos, ele só precisa de 1,5% para conseguir vencer a eleição. Então, para o Lula, o cenário está muito favorável, é uma eleição quase certa do ponto de vista matemático, estatístico. Agora, sem sombra de dúvidas, Jair Bolsonaro quem se beneficiou desses apoios, né? Os governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectivamente, deram apoio explícito à candidatura dele. Romeu Zema, do Partido Novo, reeleito em Minas Gerais, deu um apoio não tímido, incondicional. O Cláudio Castro, vice do Wilson Witzel, corrupto, que sofreu impeachment no Rio de Janeiro, também eleito no primeiro turno com apoio de Jair Bolsonaro do PL, deu esse apoio também incondicional e, por incrível que pareça, uma surpresa, né, daqueles que chamam o PSDB de esquerda, de comunistas, de linha auxiliar do PT, que deu o governador Rodrigo Garcia, aqui de São Paulo, perdedor em terceiro lugar, deu apoio incondicional, abre aspas, fecha aspas, à candidatura de Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, o carioca que está de passagem aqui em São Paulo concorrendo ao cargo de governador do estado. Então, é evidente que Jair Bolsonaro sai beneficiado com esses palanques. Lula ainda mantém os seus palanques no Nordeste com vários senadores eleitos, Flávio Dino, o Renan Filho, o Wellington Dias. No Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, ele mantém esses palanques seguros na maior parte dos estados do Norte, do Nordeste. Agora, no Sudeste, sobretudo em Minas, que é o nosso swing state, o estado pêndulo, que é sempre aquele que leva uma eleição em Minas, leva em nível nacional, é uma grande vitória para Jair Bolsonaro. Agora, vale frisar o que o Mário Covas deve, neste momento, estar se revirando, né, no túmulo, visto que em 89 ele apoiou o Lula no segundo turno contra o Fernando Collor, em defesa do Estado de Direito e da boa política. E agora, nesse ano, o PSDB decreta de vez como linha auxiliar do bolsonarismo e a sua falência em termos de partido político. Lamentável, porque até então o PSDB fazia uma oposição minimamente democrática, liberal e de centro-direita. Pois é, enquanto o Leonardo falava, Marco Antônio Costa sorria. Por qual razão, Marcos? Você concorda ou não com ele? A quantidade de impropério, de absurdo, de ofensa desnecessária do nosso colega aqui, do Leonardo, é absurda. Assim, eu fico pensando, 20 anos de idade e já tem essa arrogância, essa petulância na hora de falar. Não, ele não dá. Ele conseguiu ofender um monte... Eu ofendi o Wilson Witzel. Você defendeu o Tarcísio, que está candidato. Eu falei que ele é carioca. Sabe, ele não é carioca? Eu acho assim, para ser carioca é um xingamento? Não, você falou que tá de passagem por São Paulo. Tá de passagem por São Paulo, não mora em São Paulo. É um jeitinho que não agrega. Assim, dica minha para você é: essa postura não tem sobrevida. Depois do período eleitoral, esse tipo de retórica não subsiste. A sua que não tem, ainda mais com a vitória de Lula. Falta também algum tipo de aprofundamento analítico na questão de tudo que ele falou. Quer dizer, ele nunca leu o estatuto do PSDB. Ele não sabe o que é social-democracia. Eu sei muito bem. Ele está repetindo aqui, falando que o PSDB se auto-intitula um partido à esquerda, centro-esquerda. É engraçado isso, até mesmo o Lula reconhecia isso nos debates de 2009. Tem vídeo do Lula falando, reiterando, que bom que no Brasil só partido de esquerda disputa eleição. A direita está quieta no canto dela, nem tem organização para isso. Quer dizer, eu não entendo o Leonardo fazendo
assumindo essas posições sem qualquer tipo de fundamento ou substrato teórico. Me causa espécie o negócio dele. Tudo bem, uma coisa é ele falar, poxa, peraí, preciso estudar esse assunto mais a fundo, preciso entender melhor isso. Outra coisa é ele sair partindo aí de pontos de partida completamente falsos. Então, quer dizer, o PSDB, desculpa, Leonardo, essa sua leitura está bem errada. Ele pulverizou. A única pessoa que restou do PSDB, na verdade, você tem o Eduardo Leite disputando no Rio Grande do Sul, que vai ter uma disputa difícil com o Onyx Lorenzoni lá, e você tem aqui o Rodrigo Garcia. Tem muito tucano que está apoiando sim o Lula. Quer dizer, o partido está desnorteado. Existe aí uma quebra da bússola moral, da bússola de identidade do partido e da bússola de ideais que o partido vai seguir. Isso é um reconhecimento dessa postura que a gente acabou de ler aqui, que o Daniel falou para nós, do Dória. O pseudo-isentão, ou o isentão, que fica pregando voto nulo, as urnas responderam. O pessoal não quer mais isso. O pessoal quer uma posição, sim, com relação aos valores tradicionais da família brasileira, da pátria, da vida, e sim, uma visão também de mercado de livre iniciativa contra o Estado. Esse projeto estatizante que a esquerda propõe desde sempre e que dominou o Brasil nos últimos 30 anos, ninguém mais aguenta isso. Esse é o debate que está em jogo. Agora, sair por aí proferindo ofensa, etc., agora, inclusive nesse segundo turno, não ajuda essa retórica petista, que, aliás, eu tenho achado muito mais agressiva que o normal. Eu estou esperando para ser chamado de novo de fascista. Eu estou esperando para ouvir eles chamarem o Bolsonaro de genocida de novo. Porque a minha expectativa é que eles vão dobrar a aposta nesse discurso ensandecido. E esse discurso não cola. Eles apostaram todas as cartas no primeiro turno. E o receio da esquerda é exatamente esse. Porque agora eles estão que nem barata tonta. Eles bateram no teto deles de eleição. Eles bateram no teto porque houve um adiantamento de um segundo turno para o primeiro. E agora as alianças, o Senado, as Assembleias Legislativas e a Câmara Federal têm uma maioria de liberais e de conservadores que vão sim influenciar esse momento eleitoral que a gente está vivendo. Pois é, a gente tem que rodar os assuntos, mas ainda tratando dos apoios de Lula e também de Jair Bolsonaro. Por exemplo, naquele discurso logo após a definição do segundo turno, Leonardo, Lula falou que trata-se de uma prorrogação, mas ele afirma categoricamente que vai vencer em São Paulo, vai vencer no Brasil, e você há pouco falou que falta um contingente muito pequeno, cerca de 1,5% para que ele consiga alcançar a presidência da República. Só que 1,5% se nós contabilizarmos a base de votos do primeiro turno. É importante lembrar que nós tivemos uma abstenção enorme. E o que está em jogo aí? O contingente de votos das pessoas que não foram votar, dos demais candidatos, Ciro e Simone Tebet, sobretudo, votos brancos e nulos. Lula largou com 6 milhões de votos à frente, só que nós estamos falando de um contingente de 47 milhões de votos que estão sobre a mesa. Os dois vão disputar esse contingente de votos. Quais serão as estratégias de Lula para conseguir vencer Bolsonaro? Ele conseguiu 3 apoios muito importantes. 1 minuto para você. Eu acho que quem tem que agradecer muito a Jovem Pan aqui é o Marco, né? Porque esse discurso dele de advogado de defesa do indefensável, do presidente da República, militante, lambibotas do governo federal, é que não teria espaço em mais nenhum outro veículo sério. Tem que ofender. Então ele tem que agradecer. Você me ofendeu, então eu estou retrucando. Ele tem que agradecer a Jovem Pan, que é uma emissora extremamente democrática, por dar espaço a alguém que faz uma militância tão ferrenha de extrema-direita, né? Então é ele quem tem que agradecer. Agora, ele passou 1 minuto dele me atacando e tentando explicar por que o PSDB não é de direita, enquanto eu trouxe aqui uma série de análises regionais, estaduais, apenas dei 2 adjetivos, um ao Tarcísio, chamando de carioca, que eu saiba carioca de passagem, porque de fato é de passagem, ele nunca morou em São Paulo, é um fato, é uma constatação. Então, não tem essa. Agora, é evidente que se nós mantemos esses 30% de abstentos nulos e brancos, aí sim o Lula precisa apenas de 1,5%. Agora, é evidente que os votos do Ciro, esses 3%, e os votos da Simone, 4,5%, totalizando 7,5%, eles não tendem a ir para Jair Bolsonaro.
tendem a ir para o Lula, porque o cara que votou na Simone e votou no Ciro, ele automaticamente está inconformado com a atual situação, conjuntura do país. E agora, essa semana, a equipe petista está na expectativa de ter esse apoio também por parte da Simone Tebet, que desempenhou uma campanha limpa, uma campanha de alto nível, não foi para o segundo turno, e agora, essa semana, pelo que tudo indica, deve sinalizar o apoio à candidatura do presidente Lula, como fez o Roberto Freire, presidente do Cidadania, que é o outro partido da coligação, da federação, perdão, PSDB, Cidadania. Agora, o PL, vou finalizar só em 2 segundos. Rapidamente. O PL elegeu 99 deputados federais, foi uma imensa bancada, mas também vale dizer que a federação do PT, PCdoB e PV elegeu 80 deputados federais, sendo só o PT 68 parlamentares federais. Então, sim, haverá um Congresso extremamente polarizado e aí é uma cogitação minha, com pautas ideológicas muito fortes, pautadas a partir do ano que vem, vença, seja Lula, seja Jair Bolsonaro. Arrematar no pique, Marco. Tirando as pautas pautadas aqui do Leonardo, o que eu acho importante aqui é essa reflexão que ele fez. Ele esquece de ver o ambiente eleitoral de vários estados em situações anteriores, onde você tinha, sim, governadores que no primeiro turno tiveram uma votação muito expressiva, mas que no segundo turno, inclusive, diminuíram o percentual de votos que eles receberam dos eleitores de cada um dos estados. Então, esse negócio é a coisa mais boba. Essa sociologia, essa ciência política de botequim não existe. O voto muda. As pessoas se mobilizam no primeiro turno e alguns que se mobilizaram no primeiro não vão para o segundo. Depende muito da temperatura dos debates, da maneira como cada político vai articular o seu discurso, a sua base, a sua militância e, sim, a verdade, trabalhar com a verdade sempre. E a gente sabe que a verdade está do lado do Bolsonaro nesse segundo turno, por conta de tudo que aconteceu neste primeiro turno e do que ficou escancarado com relação à imprensa e aos institutos e empresas de pesquisa. Mas é importante falar isso. Essa análise é muito fraca. Você ficar brincando de 1,5% para cá ou para lá e achar que Simone Tebet tem liderança suficiente para determinar para onde vão os votos de quem ela fala que apoia, isso é de uma infantilidade absurda e tremenda. E outra coisa, se eu sou extrema-direita, você é um projetinho de Marighella, o Marigelinha da Jovem Pan. Sabe quem é o Marigelinha, não, Daniel? É o guerrilheiro urbano, né? Ele é o mini guerrilheiro urbano da Jovem Pan. Porque a prosa e essa temperança toda de querer demonizar as pessoas e afundar toda uma ala de pensamento, os conservadores taxando eles como extrema-direita, isso daí é coisa de guerrilheirinho urbano, manual de Marigelinha. Mais ou menos isso.